Nesse paredão temos outro espeleotema que tem o nome de pipocas. A pipoca é formada pela transpiração dessa rocha e é branquinha porque a rocha transpira o mineral calcita. Logo abaixo temos as helictites. A helictite ela é formada através da transpiração também, mas diferente da pipoca, ela não transpira calcita, ela transpira aragonita. A aragonita é puro cristal e é maleável, e aqui dentro passa correntes de ar. Então a rocha transpira, vem a corrente de ar e vai moldando ela. Então por isso que ela tem esses formatos aí de raiz. Mas apesar disso, ela é uma rocha muito firme, tá? Pessoal, o irmão esquerdo está estragado, a gente continua pela direita. Pessoal, aqui temos esse espeleotema que ganhou o nome de cascata. Cascata ganhou esse nome devido à sua semelhança, e todas as linhas que a gente está vendo aqui foi o movimento da água no decorrer de milhões de anos, escorrendo, evaporando e concretizando seus minerais. Pessoal, nós estamos no terceiro salão. Esse salão é conhecido como o salão principal por ser o maior salão na gruta. Ele possui aproximadamente 80 metros de extensão. Aqui a gente observa que as paredes são bem laranjas, isso porque do terceiro para o quarto salão tem uma predominância maior de ferro. Aqui também é mais úmido, então tem mais transpiração. E a gente observa isso através do teto pela quantidade de pipocas. E a gente sabe que cristal não tem esse valor. Eles tiraram, na verdade, um valor histórico e cultural. Alguns estão gotejando, pode ser que daqui milhões de anos formem novas pontas, e outros não vão mais se regenerar. Aqui temos as primeiras colunas da gruta, lembrando que coluna é o encontro da estalactite com o estalagmite. E aqui embaixo temos o lago suspenso. Esse lago só fica cheio de dezembro a fevereiro, que é a época que chove bastante aqui na região. Quando está cheio fica muito bonito, porque ele reflete o teto, aqui se torna um espelho d'água e ele transborda ali. De altura e 25 centímetros de diâmetro. São raridades porque são únicas no mundo, só aqui na Rio do Mato que a gente vai encontrar. Desse lado temos um industrial restaurão, interessante que iniciou com uma lâmina bem fininha e depois sustentou toda essa rocha através do escorrimento. No teto tem a maior estalactite da gruta, que pesa aproximadamente 1 tonelada. Logo abaixo a estalagmite, que daqui milhões de anos podem se encontrar, e formou uma linda coluna, que será outra raridade. Aqui temos mais helictites, que é aquela do segundo salão, que lembra raiz ou vegetal. Então aqui são bem maiores, e a natureza nos deu de presente o número 7 aqui. A gente brinca que é em homenagem às 7 lagoas. Aqui tem Dom Quixote no seu cavalo, tem até uma espadinha ali. Do outro lado aqui, tem uma ovelha bem gordinha na pontinha da estalagmite. Se a gente olhar o todo, tem uma tocha olímpica. E para finalizar, a continuação da gruta. A gruta possui 998 metros, até aqui percorremos 220. A continuação dela é por aqui, atrás das colunas. Chegando aqui nesse buraco, a gente vira à direita. Atrás desse paredão tem o quinto salão. E existem mais 5 salões à frente que a gente não visita. Até o momento não tem nenhum projeto, mas acredito que futuramente